Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de comentar sobre o espetacular Homem-Aranha, filme de 2012 dirigido por Mark Webb, filme então que daria início a uma nova fase na franquia Homem-Aranha, um reboot pensado pela Sony, um reboot do filme de 2002 que surgiu principalmente pela necessidade da Sony em manter os direitos de filmagem do Homem-Aranha e também por conta de desentendimentos criativos que levaram ao cancelamento do projeto anterior pensado que era Homem-Aranha 4, sequência planejada, né? No caso seria uma continuação da trilogia oficial de Sam Raimi. Na época, o Sam Raimi e a Sony tiveram dificuldades em concordar com o roteiro e os vilões, né, que eram propostos para o quarto filme, e aí Sam Raimi sentiu que não conseguiria cumprir a data de lançamento programada, né, para o filme então. Isso acabou levando então o diretor a abandonar o projeto em 2010, e aí, sob o contrato, a Sony precisava lançar um filme do Homem-Aranha dentro de um determinado período, supostamente a cada 5 anos, porque, como já mencionado aqui no canal, na época em que a Sony comprou os direitos de distribuição do Homem-Aranha, comprou da Marvel, foi no final da década de 90, num período em que a Marvel passava por dificuldades financeiras e tentava a todo custo negociar o direito dos seus personagens. A Sony teve a oportunidade de comprar o direito de todos os personagens, mas naquele momento ali acabou optando apenas por Homem-Aranha. Esse reboot de 2012 também permitia à Sony adotar uma nova direção criativa que iria focar em uma versão mais jovem e moderna, então, do personagem Peter Parker. A Sony pretendia então renovar o interesse, né, pelo próprio universo de Homem-Aranha e acabou se inspirando em parte na linha de quadrinhos The Ultimate Spider-Man da Marvel, que também reiniciava as histórias de origem para um público mais jovem e contemporâneo, adicionando essa releitura. E aí, o diretor que foi escolhido então para dirigir esse projeto foi Mark Webb, porque a Sony buscava uma abordagem mais realista, focada no desenvolvimento emocional então de Peter Parker. O filme então pretendia uma abordagem diferente da trilogia anterior, e aí, como o Mark Webb em 2009 tinha feito sucesso na direção do filme 500 Dias com Ela, né, que era uma comédia dramática indie, o que acontece? Os executivos da Sony queriam então um diretor que pudesse dar atenção em especial aos dramas pessoais de Peter, algo que eles sentiram, né, que a experiência de Webb em filmes de relacionamento seria uma grande importância então para a franquia. E aí, a co-presidente da Sony Pictures, a Amy Pascal, e o presidente da Columbia, o Matt Tomahawk, declararam que viam o Homem-Aranha como uma pequena e íntima história humana sobre um adolescente comum e acreditavam que o diretor Mark Webb era a escolha perfeita para capturar essa essência. Confesso para vocês que na época que o filme foi lançado eu não estava preparado para um reboot e acredito que muitos fãs de Homem-Aranha também não, porque a gente já tinha sido agraciado com a trilogia de bastante sucesso do Sam Raimi, que estabeleceu o Homem-Aranha, né, para a indústria do cinema e já tinha criado uma identidade definitiva do herói até então, até aquele momento, né? Bom, e aí que tá, será que um reboot seria necessário, né, visto que a trilogia do Sam Raimi ainda estava bastante viva na cabeça do público? Será que essa releitura conseguiria trazer uma história satisfatória, visto que já tinha sido construído anteriormente? O filme nos introduz a história de Peter Parker, interpretado por Andrew Garfield, um adolescente órfão criado por seus tios que lida com os desafios do colegial, e seu primeiro amor, Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, enquanto descobre uma maleta de seu pai, o que o leva a Oscorp e ao Dr. Kurt Connors, interpretado por Rhys Ifans, que transforma no vilão o Lagarto, forçando Peter a abraçar então seu destino como herói e confrontar o Lagarto para salvar a cidade de Nova York. Quando a gente pega esse longa de 2012 e compara com o filme original de 2002, a gente tem uma questão que reflete pioneirismo versus releitura. Enquanto o primeiro filme teve esse pioneirismo, foi um marco cultural lançado numa época em que os filmes de super-heróis ainda não dominavam as bilheterias, né? E depois que solidificou o gênero e tal, mostrou que o público estava pronto para grandes sucessos de quadrinhos, esse filme de 2012 foi um reboot lançado
com o intuito de fazer uma releitura de uma história de origem que ainda estava fresca na memória do público, o que gerou comparações inevitáveis e uma sensação de mais do mesmo. E isso mostra que esse filme ele teve dificuldades em construir a sua identidade. Você percebe que enquanto o filme de 2002 tem um tom, uma estética mais colorida e quadrinhesca, né, que se assemelha ao dos quadrinhos, você vê que essa versão de 2012 ela busca uma abordagem mais sombria, inspirada nos filmes do Batman. Você percebe pela fotografia mais escura, que se aproveita de ambientes com pouca luminosidade. O roteiro do filme foi escrito por 3 pessoas: James Vanderbilt, Alvin Sargent e Steve Kloves. Se você for assistir o filme e analisar, vai perceber que o roteiro ele não acrescenta quase nada de diferente à história, né? Nada de diferente que o Sam Raimi já não tivesse abordado na trilogia dele. Claro que aqui você tem destaque para uma cena inicial que introduz o Peter, né? E a exploração, né, do passado dos pais do Peter, na época em que eles eram vivos. E aí você tem toda ali uma trama envolvida, uma trama emocional que envolve o Peter, os pais dele. E aí você tem algumas coisas aqui que você fazendo uma comparação direta com o longa de 2002, você tem muitas semelhanças. E é óbvio que você também tem diferenças, né? Mas o filme possui uma falta de originalidade tão grande, né, para um reboot, uma releitura, uma falta de originalidade tão grande que acabou fazendo com que esse longa não tivesse um impacto cultural tão significativo assim, apesar do grande comércio, do grande sucesso comercial do filme. Teve um valor estrondoso de bilheteria, teve um bom retorno, mas é um filme que acaba não impactando, não gerando muito impacto, e muitas das vezes o filme acaba sendo um pouco genérico, tá entendendo? Um filme sem identidade. Esse é daqueles filmes que tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu também não gosto. Confesso que, embora o roteiro tenha sido escrito por 3 pessoas diferentes, eu acredito que o roteiro desse filme apresenta alguns problemas, tá? E assim, quanto à caracterização do personagem, eu acho que o Andrew Garfield como Homem-Aranha tá muito bom, só que como Peter Parker eu acho que ele deixa a desejar em alguns momentos. Bom, o filme ele tem muitas semelhanças com os quadrinhos, né, até mais do que os filmes do Sam Raimi. Tem uma proximidade muito grande com os quadrinhos. Acho que isso fez muita gente gostar e simpatizar por esse filme, que se você perguntar para alguns consideram até como o melhor filme do Homem-Aranha, a melhor adaptação do herói para as telas. Uma coisa que eu gosto desse filme também é os efeitos visuais. Gosto desse traje do Homem-Aranha, um traje um pouco mais sombrio, que deveria ter sido mantido no segundo filme, no caso na sequência desse filme aqui que eu pretendo abordar depois. Inclusive a Sony trabalhou com esse slogan também. Foi um slogan pensado com o título A História Não Contada, que na minha visão é apenas uma estratégia de marketing para poder justificar um novo filme, um novo reboot, e fazer o público ir para os cinemas, né, pagarem pelo ingresso e assistir o filme, né? Um bom aproveitamento de marketing, mas a gente sabe que na prática isso aqui não se aplica. Isso aqui se aplica apenas para o slogan, porque não há nada de diferente que tenha sido contado nesse filme que já não tinha sido abordado e explorado pelo Sam Raimi na trilogia original, tá entendendo? Bom, confesso que eu não acho a trilha sonora tão inspirada assim, embora eu goste dos efeitos visuais, das cenas de combate e ação, são bem feitas, né? Os efeitos sonoros, né, da teia do Homem-Aranha também são muito satisfatórios de se ouvir. Querendo ou não, o filme ainda tem um bom valor de entretenimento, você consegue se entreter, mas você percebe que o roteiro tem alguns problemas, né? E você vê que também o filme ele abre porta para uma sequência, né? Porque tem coisas que não são devidamente exploradas. E aí, na minha visão, apesar do sucesso comercial, não teve um grande impacto, tá? É um filme, na minha visão, sem identidade. Outra coisa que me incomoda um pouco é a falta de desenvolvimento do vilão Lagarto e as motivações totalmente estúpidas que ele tem como vilão, tá? Pra mim, um dos piores roteiros de vilão, tá, da franquia Homem-Aranha. Com toda sinceridade, o ator ele tá melhor no papel do Kurt Connors do que do Lagarto, que na minha visão não tem uma caracterização tão boa aqui nesse filme, tá? Eu fecho o espetacular Homem-Aranha com a nota 6. Embora tenha coisas na trama que me incomodam muito, ainda tenho que parabenizar o Mark Webb pelo trabalho, né? E por
também ele querer em alguns momentos buscar alternativas diferentes, tá? Mas, no entanto, é isso. Esse seria meu comentário. Se gostou da análise, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Um forte abraço. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Esse vídeo vai para a playlist Homem-Aranha e até mais.